A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 7, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, toda semana, você terá acesso a videoaulas com dinâmicas e também resumos da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula, da lição de número 7, dos adolescentes, do terceiro trimestre de 2026, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, assim como a explicação por escrito desta aula, basta acessar nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer nosso site. Você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é tudo grátis lá em nosso site. Agora, se você quiser, também pode fazer o seguinte: deixa a dinâmica para aplicar no final da sua aula. E no início, você pode fazer algumas perguntas para se verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Aqui você pode perguntar: Paulo, na sua segunda viagem, Paulo foi para onde? O que foi que aconteceu com Paulo? Quem viajou com Paulo? Pergunte também qual foi a estratégia que ele utilizou na segunda viagem missionária. E você também pode perguntar se eles já fizeram alguma viagem missionária, se eles já ganharam alguma alma para Cristo Jesus. São perguntas tão somente para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Por isso, você vai perguntar e não responder nada. Deixa a sua turma na curiosidade. Dando seguimento. Mensagem: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Esse foi o propósito da segunda viagem missionária: retornar aos lugares onde Paulo e Barnabé tinham passado pregando a palavra. Então, a segunda viagem missionária, esse foi o propósito: sair de Antioquia da Síria e retornar a visitar os irmãos que tinham aceitado a Jesus na primeira viagem missionária. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Que Paulo passou pelos mesmos lugares ou pegou um caminho diferente? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus adolescentes. Dando seguimento. A leitura bíblica oficial está em Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, em seguida 16, versículo 6 ao 10. Recomendo você fazer leitura compartilhada com seus alunos. Isso mesmo, vamos movimentar as nossas aulas. Dando seguimento, vamos descobrir. Depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, o apóstolo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária. Então veja só, aqui você pode fazer uma pequena revisão do que já estudamos. Por exemplo, a primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé passou visitando diversos lugares, principalmente na área dos gentios, pregando a palavra do Senhor. Eles retornaram para Antioquia da Síria para participar do concílio e assim decidir se os gentios que estavam aceitando a Jesus precisava ou não guardar os mandamentos ou a lei de Moisés. Após esse período, vai iniciar aqui agora o estudo da segunda viagem missionária. Lembrando, tem esse primeiro momento onde vamos abordar essa viagem de uma forma geral, e a lição número 8 vai estar abordando o que aconteceu em cada lugar. Então, a lição número 7 vai abordar de uma forma geral, e a lição número 8 vai abordar o que aconteceu em cada lugar. Entendeu? Dando seguimento. Hora de aprender. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais algum tempo com os irmãos e as irmãs de Antioquia.
ensinando sobre as Escrituras. Então Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem. Então, veja só, acabou o concílio em Jerusalém. Ficou decidido, gentios não precisam cumprir a lei de Moisés. Após o concílio, Paulo e Barnabé vão passar ainda um tempo em Antioquia da Síria, ensinando, se fortalecendo, recebendo a palavra do Senhor, pregando, ensinando lá em Antioquia da Síria. Após um período, Paulo chama Barnabé e diz: está chegando a hora da gente fazer a segunda viagem missionária. Vamos fazer o seguinte: vamos visitar as congregações, os pontos de pregações que nós abrimos. Vamos visitar, fortalecer os irmãos, levar a palavra de ânimo e conhecer também os novos irmãos. Esse foi o propósito de Paulo na segunda viagem missionária. Passar novamente por onde ele já tinha passado para fortalecer as igrejas. Isso demonstra, sabe o quê? Cuidado, discipulado, isso mesmo, atenção, ver se os irmãos estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa e formar também obreiros. Esse era o propósito de Paulo. Mas será que era o propósito de Deus? Aprenda aí, viu? Tem coisa que é o seu desejo, é a sua vontade, é a sua visão. Mas Deus tem um projeto dele. E o projeto de Deus sempre é maior e melhor do que o nosso. Vejamos. Rota da segunda viagem. O plano inicial da segunda viagem de Paulo e Barnabé percorrem as cidades por onde tinham pregado, plantando igrejas. Mas houve um desentendimento entre eles. Você lembra que o jovem João Marcos os havia deixado durante a primeira viagem, voltado para Jerusalém? Vejamos. Tudo certo para acontecer a segunda viagem missionária. Quem estaria participando? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam na frente da segunda viagem missionária. Mas, no entanto, lembra de João Marcos, que era primo, que era sobrinho de Barnabé? Barnabé gostava muito do seu sobrinho e quis dar uma segunda chance. Pois você lembra, na primeira viagem missionária, João Marcos foi com eles, mas João Marcos abandonou a obra, deixando assim Paulo e Barnabé na mão. E Paulo não gostou dessa posição, dessa atitude de João Marcos, pois os deixou sozinho e retornou para sua casa. Paulo não gostou disso. E agora, na segunda viagem missionária, de repente está tudo certo, o horário marcou, tudo beleza. De repente, quem é que aparece para estar na segunda viagem missionária? João Marcos novamente. Barnabé queria dar uma segunda chance para João Marcos, que era o seu sobrinho ou primo. Deixa aqui nos comentários. Barnabé era primo ou sobrinho? Deixa aqui nos comentários. Mas imediatamente, quando Paulo vê João Marcos, diz logo: esse aí não vai conosco, não. Já nos deixou na mão uma vez e vai fazer a mesma coisa. É melhor que ele não vá conosco. Deixa ele aí. Mas, no entanto, Barnabé insistiu. Não, ele vai, não vai, vai, não vai. Com isso, com esse desentendimento, o que é que se resolveu? Foi o seguinte: Barnabé e João Marcos iam pegar um destino, visitando as igrejas, as congregações, o ponto de pregação, e Paulo e Silas também estariam visitando os irmãos, mas cada um por uma rota diferente. Eita, um pela esquerda, o outro pela direita, um pelo norte, o outro pelo sul. Por quê? Por causa desse desentendimento. Já que Barnabé queria levar o seu sobrinho, João Marcos, mas Paulo não aceitou. E com isso agora saíram então dois grupos. Um grupo com Barnabé e João Marcos e um segundo grupo com Paulo e Silas. Deus, ele tem sua forma de trabalhar. E nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Aqui agora vai uma pergunta. Será que Paulo estava certo ou errado em não aceitar João Marcos na segunda viagem missionária? Deixa aqui nos comentários. Mas lembrando a você, viu, para não ficar pensando aí que Paulo guarda rancor, que Paulo não perdoou. Não é isso não. Paulo era um homem sério e comprometido com a obra do Senhor. Tanto que no futuro, Paulo vai escrever sobre João Marcos e vai pedir que ele, João Marcos, estejam visitando, porque ele, João Marcos, era muito útil na obra do Senhor. Lá no futuro, você vai ver que Paulo perdoou. O que Paulo estava tentando demonstrar é o compromisso e responsabilidade. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer forma. Pegou a dica? Nesse momento, Paulo diz: não vai conosco, pois nos abandonou. Paulo estava ensinando, disciplinando João Marcos. E lá no futuro, o próprio Paulo vai dizer: ele, João Marcos, é muito útil na obra do Senhor. É bom perdoar, viu? Nada de ficar com esse ressentimento guardado aí.
E não vai colocar desculpa em Paulo, porque Paulo perdoou João Marcos. Pega a dica. Dando seguimento. Assim, Paulo e Silas saíram de Antioquia da Síria, cruzaram a Ásia Menor, passando pelas regiões da Cilícia, Galáxia, Frígia, e Mícia. Então, seguiram pela Europa, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia, na cidade de Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Só para você entender, aqui agora o evangelho está passando as fronteiras, está cruzando as fronteiras, porque vai sair de Israel, vai sair da Ásia Menor, a região da Turquia, e vai agora para a Europa. Isso mesmo, Paulo vai pregar na Grécia. Paulo vai pregar a palavra do Senhor na Europa, levando a seu evangelho, enfrentando as dificuldades, as barreiras, mas mostrando que o evangelho é para os quatro cantos da terra. Se a terra tem canto, nós devemos pregar a palavra nos quatro cantos da terra. E Paulo vai cumprir esse propósito, porque agora ele vai estar indo para Macedônia, que é a região da Europa, especificamente na região da Grécia. A porta do evangelho se abre para a Europa e Paulo vai pregar a palavra e muitas pessoas vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vejamos. Mudanças de planos. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano. Ele queria ir para Bitínia. No entanto, depois de contornar a região da Mícia, Paulo foi para Troade, que é uma direção oposta, e ali teve a visão. Ele viu um homem da Macedônia que lhe pedia que fosse a Macedônia para ajudá-los. Veja só, o projeto, o pensamento, a vontade de Paulo era pregar a palavra, visitar os irmãos, estabelecer, fortalecer as igrejas da primeira viagem missionária. Mas o propósito de Cristo, a vontade de Deus era outra. E é nesse momento em que presta atenção, o Espírito Santo de Deus impede, não permite, isso mesmo, foi o Espírito Santo de Deus que impediu que Paulo estivesse assim, cumprindo a sua vontade, cumprindo o seu querer, que era visitar as igrejas já estabelecidas. E nesse momento, ele tem uma visão onde ele vê um homem da Macedônia chamando, pedindo ajuda, pedindo que ele pudesse ultrapassar a barreira, vencer a barreira de países. Isso mesmo, passar essa Macedônia significa passar a pregar a palavra do Senhor agora na Europa. E agora eu te pergunto, será que Paulo vai obedecer ou vai continuar com a sua vontade? O pensamento dele, a vontade dele é pregar na Ásia Menor, mas a vontade de Deus era que ele pregasse a palavra na Europa. Qual foi a posição de Paulo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E quero saber também de você. Se fosse você, você cumpriria com a sua própria vontade ou com a vontade de Deus? A sua vontade era pregar na Ásia Menor. A vontade de Deus que você pregasse na Europa. Você tinha ou não tinha obedecido o querer de Deus? Deixa aqui nos comentários. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. Mas também, se você quiser, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Sim, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Dando seguimento, ao invés de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia. Pegaram o navio em Troade e chegaram em Filipos. Era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagoga lá. E agora o apóstolo mudou de estratégia
e deu tudo certo. Ali os missionários conheceram Lídia e outras mulheres. E assim nasceu uma igreja que amou e ajudou a Paulo. O nome desse lugar é familiar? Filipos. Sim, é onde moravam os irmãos que receberam a carta aos filipenses. Presta atenção. Paulo agora, após a visão que ele teve do homem, chamando ele para passar a Macedônia, ele vai passar a Macedônia. Chega agora em Filipos, que já é na Europa. É a primeira viagem missionária, é a primeira viagem de Paulo à Europa, onde a Bíblia Sagrada menciona. Chegando em Filipos, lá não havia uma sinagoga, pois para haver uma sinagoga em algum lugar, sinagoga de judeus, era necessário ter 10 judeus livres, adultos, não podia ser mulheres, não podia ser crianças. Então, para abrir uma sinagoga, necessitava de, no mínimo, 10 judeus adultos e livres. Não podia ser escravo. Em outras palavras, lá em Filipos, então, não havia 10 judeus, pois se assim tivesse, teria uma sinagoga. E nos lugares aonde não havia sinagoga, normalmente as pessoas se refugiavam para orar, para consagrar, para ouvir a palavra nas beiras dos rios, porque era um lugar reservado, distante, fugindo assim da idolatria da cidade. Então, os rios serviram muitas vezes de lugar de ensino da palavra. Paulo, conhecedor disso, para onde é que ele vai? Exatamente à beira do rio, porque lá havia reuniões, ensino, pregação. E é nesse momento que ele vai conhecer Lídia. Eita, você já ouviu esse nome? Lídia, Dorcas, já ouviu esse nome? Deixa aqui nos comentários, mas vamos estudar especificamente mais sobre ela lá na lição de número 8. Não precisa mencionar muita coisa. Pode até cativar a curiosidade dos seus alunos. E é lá em Filipos, na beira do rio, que Paulo vai pregar a palavra. E quem é que está lá ouvindo a palavra? Sedenta, querendo ouvir? Lídia. Eita glória! Deus, ele tem os seus projetos. E é nesse lugar em Filipos que posteriormente vai surgir uma igreja abençoada, uma congregação abençoada. Tanto que Paulo escreveu uma carta para essa igreja, chamada Carta aos Filipenses. Eita glória! E esse povo ajudou muito o apóstolo Paulo posteriormente e a obra missionária. E você tem ajudado a obra missionária? O que é que você tem feito para ajudar a obra missionária? Deixa nos comentários e pergunta bem aos seus adolescentes. Dando seguimento, depois continuaram a rota por outras cidades na Macedônia. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi sozinho para a região da Caia. Quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com um altar ao Deus desconhecido. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam esquecer de algum deus, então fizeram altar com esse nome. Paulo aqui agora vai dar seguimento à obra do Senhor e vai chegar em Atenas, na Grécia. Chegando em Atenas, ele percebe que lá os atenienses adoravam diversos deuses. Isso mesmo, Atenas adorava diversos deuses. Acredita-se que lá em Atenas tinha mais de 1000 altares que deveriam ser erguidos para adoração a deuses diferentes. Mas tinha um altar que Paulo, observando, chamou a atenção dele. O altar foi erguido ao Deus desconhecido. E nesse altar não havia imagem alguma. Tinha tão somente um altar e o nome que estava escrito era ao Deus desconhecido. Porque os atenienses falaram, vai que a gente esqueceu de colocar o altar de algum Deus. Então vamos colocar aqui também o altar ao Deus desconhecido. Eita glória! Exatamente esse Deus desconhecido que Paulo quer apresentar aos atenienses. Paulo aproveita a oportunidade desse altar e diz, olha, vocês estão vendo esse altar aí, erguido ao Deus desconhecido? É o Deus desse altar que eu quero pregar para vocês. Esse Deus do altar que vocês adoram, sem conhecer, ele já veio, já esteve aqui conosco, lá na região de Jerusalém. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo encarnado. Ele é o Filho do Deus verdadeiro, que encarnou, tomou forma humana, para assim trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. Paulo aqui agora vai pregar sobre o Deus desconhecido que os atenienses estavam adorando, dizendo, esse Deus desconhecido é Jesus Cristo de Nazaré,
o Salvador não meu, mas sim de toda a humanidade. Paulo não perdia tempo, viu? Em vez de Paulo ficar criticando, para que vocês têm tantos altares? Por que vocês querem adorar esse Deus? Porque não. Paulo foi apresentar a Jesus Cristo e aproveita a oportunidade com o altar do Deus desconhecido. Por que destaco isso? Porque tem pessoas que vai pregar, ao invés de falar de Cristo, fala mal das outras religiões. Ao invés de apresentar Cristo, fala mal dos outros. Não adianta, não, meus irmãos. Devemos apresentar Jesus. Deixa a estátua de lado, deixa a idolatria do lado, deixa o comportamento, a roupa das outras pessoas. Pregue as boas novas. O evangelho significa boas novas. E nós precisamos aprender a pregar as boas novas de Cristo Jesus. Vejamos. Partindo dali, Paulo foi para Corinto, a capital da região da Caia. Ali, o apóstolo exerceu sua profissão de fazedor de barracas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-los. Eles trouxeram boas notícias da igreja em Tessalônica. Veja só, após pregar a palavra do Senhor em Atenas, demonstrando que eles estavam adorando ao Deus verdadeiro, chamado Deus desconhecido, mas não sabia. Paulo apresenta a eles e as pessoas se convertem a Jesus também. Muitas pessoas se converteram a Cristo. Após isso, ele vai para a cidade de Corinto. Lembra? Corinto. Por isso que ele vai escrever a carta 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ao chegar nessa cidade de Corinto, Paulo vai trabalhar fazendo tendas. Isso mesmo. Paulo vai custear a sua vida. Lá na cidade de Corinto, Paulo vai conhecer Áquila e Priscila, que estavam fugindo do Império Romano. Cláudio, imperador romano, estava perseguindo. Com isso, Áquila e Priscila vão morar em Corinto e lá fazendo tenda. E acaba acontecendo essa união. Paulo, Priscila e Áquila se unem fazendo tendas, trabalhando para se sustentar e realizar a obra do Senhor. Mas com a chegada de Timóteo e Silas, trouxeram muitos recursos financeiros, trouxeram investimento, trouxeram dinheiro que a igreja em Tessalônica tinha enviado. E a partir desse momento, Paulo pôde se dedicar não mais em fazer tenda, mas sim na pregação do evangelho. Antes, Paulo só podia pregar no sábado, porque devia trabalhar a semana toda. Com esses donativos, com esses recursos que a igreja em Tessalônica enviou nas mãos de Timóteo e Silas, Paulo agora teve tempo para se dedicar e pregar a palavra constantemente lá em Corinto. Em Corinto também foi a cidade que mais Paulo pregou. Passou em torno de 1 ano e 8 meses pregando a palavra do Senhor lá em Corinto. Eita glória! Ah, pastor, a dificuldade. Sempre teve dificuldade. Perseguição, calúnia, humilhação, expulsão, tentaram prender a ele, fizeram de tudo para que Paulo não pregasse a palavra. Mas Paulo não perdia tempo. Quanto mais falava, não prega, aí sim que ele pregava a palavra. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso com Priscila e Áquila, onde pregou nas sinagogas. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-lo. Então Paulo vai passar 1 ano e 8 meses pregando a palavra na cidade de Corinto, com apoio de Priscila e Áquila. Com os donativos que ele recebeu da igreja em Tessalônica, deu para que ele pudesse viver da obra e pregando a palavra do Senhor. E sempre que possível também trabalhava fazendo tendas. Após esse período, Paulo vai para Éfeso pregar a palavra do Senhor. Chegando lá, ele deixa na responsabilidade de Priscila e Áquila, que lá pregava a palavra, falava de Jesus. Paulo vai passar pouco tempo em Éfeso, mas deixa a congregação na responsabilidade de Priscila e Áquila. E ele retorna novamente para Antioquia da Síria, mas prometendo, vou retornar para estar convosco. E ele retorna novamente posteriormente e vai passar quase 3 anos pregando a palavra. Em Éfeso, foi o lugar que ele mais passou tempo. Mas essa temática de Éfeso, vamos estudar em uma outra lição. Fica conosco até o final. Vejamos. Sensibilidade espiritual. O plano inicial ter dado errado não foi um problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novas lideranças. Devemos entender que a nossa vida está dentro do projeto de Deus.
E isso é algo sensacional. Está dentro do querer de Deus, dentro da vontade do Senhor, cumprindo com o nosso papel segundo Deus e não segundo a sua própria vontade. E imagine só, tudo organizado, tudo projetado, tudo certo para que Paulo e Barnabé fossem visitar os irmãos. De repente acontece o desentendimento por causa de João Marcos. E com isso, saíram dois grupos. Ao invés de um grupo, Paulo e Barnabé, saíram dois grupos. Barnabé e João Marcos e Paulo e Silas foram fazer a obra do Senhor. E é nesse período que acontece a primeira viagem missionária para a Europa, onde Paulo vai pregar a palavra do Senhor. Então devemos entender que o nosso futuro, a nossa vida, a obra do Senhor é direcionada pelo Espírito Santo. Agora devemos estar atentos à voz do Senhor. Veja, o Espírito Santo impediu que Paulo visitasse aonde ele queria. Ele teve também uma visão onde um homem da Macedônia chamou ele. Precisamos da ajuda, venha estar conosco, venha pregar aqui. E tudo isso fez com que a obra ganhasse, desenvolvesse. Porque o grande foco de Paulo e Barnabé é a pregação do evangelho. Para ele não importava as suas vaidades, o seu querer. O propósito deles é pregar o evangelho. E qual tem sido o nosso propósito? Será que hoje tem pessoas querendo pregar o evangelho para ficar famoso, para ficar rico, para ficar reconhecido, para ser consagrado? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos. Conclusão. Segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção no seu direcionamento. Bote aqui, entregar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades e estar atento à voz dele, porque ele vai estar nos direcionando, talvez não para o nosso projeto, mas para o projeto dele. Mas eu digo aqui sempre, é melhor estar dentro do projeto de Deus do que dentro do meu projeto. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor estar dentro da vontade do Senhor, porque o projeto de Deus é maior e melhor do que o nosso. Concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, crente. Eita glória! Já quero agradecer a você que é inscrito, que é membro, que comenta. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. E lembrando, agora chegou o momento da nossa dinâmica, que está sensacional. Fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2026, que traz por título a segunda viagem missionária. Lembrando a você, se você quiser a dinâmica digitada, assim como a explicação por escrito desta aula, basta acessar nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Aí você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é tudo grátis lá em nosso site. Agora, sem demora, fica com a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Nós sabemos muito bem que nesta viagem missionária, o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele apresenta o Deus desconhecido para que estes pudessem se converter a Cristo Jesus. Isso mesmo, o apóstolo Paulo apresentou o chamado Deus conhecido, que se fez conhecido através de Jesus. O Deus desconhecido, que se fez conhecido através de Jesus. E eu quero saber o seguinte: como seus alunos apresentariam a Jesus para as pessoas que ainda não conhecem? Por isso, ou para isso, seus alunos vão precisar de caneta e um pedacinho de papel. Somente isso. Caneta e um pedacinho de papel. Por que isso? Muitas pessoas não conhecem a Jesus, mas seus adolescentes já conhecem a Jesus. Então, eles vão precisar apresentar a Jesus. Em outras palavras, escrever quem é Jesus. Como seus adolescentes apresentariam a Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, tá bom? Tem mais uma dica aqui e no final vou deixar uma segunda dinâmica sensacional e teológica. Por isso, fica conosco até o final, que daqui a pouquinho vou deixar para vocês uma segunda dinâmica. Então, veja só, nessa primeira atividade ou dinâmica, seus alunos vão precisar apresentar a Cristo.
Quem é Jesus para os seus alunos? Deixa a sua turma escrever. Jesus é amor, Jesus é perdoa, Jesus é ter poder, ele é maravilhoso, ele nos ama. Deixa a sua turma apresentar a Jesus de acordo com os conhecimentos que ele tem. Então você só vai precisar distribuir pedacinho de papel, caneta ou lápis, para que eles possam apresentar a Jesus a uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Eles podem fazer através de desenho? Pode. Pode fazer através de uma carta, falando as características de Jesus? Pode. Pode utilizar um versículo da Bíblia? Pode. Deixa a turma ser usada pelo Senhor, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou? Ah, pastor, é simples, mas é boa. É assim mesmo. Se você gostou, você já sabe. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família, viu? Mas agora vamos também para a nossa segunda dinâmica. Isso mesmo, vamos fazer uma dinâmica um pouco mais teológica, o qual vai trazer conhecimento. Veja só, se o apóstolo Paulo apresenta Jesus como Deus desconhecido, então seus ensinamentos também as pessoas não conheciam. Isso mesmo. Quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus? Deixa aqui nos comentários quais foram os principais ensinamentos deixados por Jesus. O que é que você vai fazer? Vai pegar esses principais ensinamentos deixados por Jesus, vai escrever no pedacinho de papel, vai levar para os seus alunos e vai fazer a distribuição. Agora, a distribuição depende da sua criatividade. Coloque na bola de soprar, excelente. Coloque um bombom atrás, excelente. Coloque numa caixa surpresa, excelente. Como você vai distribuir depende agora da sua criatividade. Mas é interessante você escrever aqui os principais ensinamentos de Jesus, onde cada aluno vai precisar pegar esse ensinamento, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação. Júnior, o que você achou ou acha desse ensinamento? Você concorda? Você faz? Você não faz? Quem você aconselharia a estar fazendo? Deixa sua turma falar. Eu tenho dito aqui constantemente que precisamos dar vez e voz aos nossos alunos. As nossas aulas precisam ser mais participativa, mas tem professor por aí que quer passar a aula toda falando. Não adianta, professor. Dê vez e voz à sua turma. Agora, por gentileza, anote aí que eu vou passar para vocês os principais ensinamentos de Jesus, o qual o aluno vai pegar e trazer a explicação. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Pastor Quer Ser Membro. Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp, Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, cruzadinhas, caça-palavra, atividades online, um plano de aula completo, como você ministrar essa aula. Então, todos esses materiais estou enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Por isso, se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno, porque você pode fazer suas anotações. Vou passar para vocês agora os principais ensinamentos do Deus desconhecido, como foi apresentado pelo apóstolo Paulo, tá bom? Essa aqui já é a nossa segunda dinâmica. Primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo ensinamento, amar o próximo como a ti mesmo. Eita glória! Será que é fácil? Terceiro ensinamento, oração. Precisamos orar.
Quarto ensinamento, perdão, precisamos perdoar. Quinto ensinamento, humilhação, precisamos nos humilhar. Sexto ensinamento, não julgueis aos outros. Sétimo ensinamento, precisamos ter fé. Isso mesmo, como é que está a sua fé? Oitavo ensinamento, precisamos servir ao nosso próximo. Nono ensinamento, desapegar das riquezas materiais. Isso mesmo, tem pessoas que o seu coração está totalmente no dinheiro. Foge disso, crente. Décimo ensinamento, o arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E isso foi ensinamento de Jesus. 11º, estamos em uma nova aliança. Precisamos fazer uma nova aliança com Cristo Jesus. 12º ensinamento, o amor e a compaixão. 13º ensinamento, a busca pelo reino de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus. Tem muitas pessoas aí buscando poder, buscando fama e deixando de buscar o essencial, que é o reino de Deus. 14º ensinamento, que é uma regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. É forte, viu? 15º ensinamento, que ele é a ressurreição e a vida. O que isso significa? Deixa a sua turma participar, deixa a sua turma falar. Que assim como Cristo Jesus morreu e ressuscitou, os mortos em Cristo também vão ressuscitar. Eita glória! Entendeu que mistério? Você vai estar pegando os principais ensinamentos de Jesus. Você pode colocar no pedacinho de papel, distribui para os seus alunos e eles vão precisar apresentar esses ensinamentos para que as pessoas possam ter conhecimento. Por que Jesus Cristo ensinou sobre o perdão? Pronto. Porque Jesus Cristo ensinou que devemos amar o nosso próximo. Isso aqui, os seus alunos vão estar apresentando os principais ensinamentos desse Deus desconhecido chamado pelo apóstolo Paulo. Eu creio que vai ser bênção pura essa mistura. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.